boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês podem se assentar. Existe uma unção, um mover neste lugar, amém? Eu me lembro quando eu estava ainda na contagem regressiva para o culto, eu já senti a presença de Deus. Então eu queria que vocês repetissem essa verdade. Espírito Santo, eu reconheço a tua presença. Espírito Santo, eu reconheço a tua voz. Aleluia. Então, antes de trazer a palavra, vocês podem ficar sentados. Eu queria fazer uma pequena oração, amém? Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, será pregada a eterna palavra de Deus, a incorruptível palavra, a imutável palavra neste lugar, meu Pai. Assim, Senhor, declaro que esta palavra vai cumprir o propósito para o qual ela veio nesta noite, Senhor. E declaro que jamais seremos os mesmos pelo poder da tua palavra. Declaro todo sofisma que cai por terra nesta noite, toda fortaleza na mente, em nome de Jesus, tudo que possa estar impedindo o teu povo receber o que o Senhor tem, toda preocupação, toda distração, caia por terra em nome de Jesus. E eu declaro mais uma vez, Espírito de Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Tu venhas mover como tu quer. Eu me submeto à tua vontade, porque o vento sopra como ele quer. Aleluia. E que o Senhor venha cumprir o que tu tens para fazer nesta noite, neste lugar, porque tu és o dono da igreja. Tu és aquele que traz a unção, o dom, a revelação, o chamado. Aleluia. Tu és aquele que unge. Aleluia. E eu me coloco aqui, Senhor, debaixo da tua autoridade. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Eu quero trazer uma palavra que essa semana, uns dias, o Senhor trouxe ao meu coração. E olha que interessante, como eu tive a experiência, né? Deus, Ele fala das mais diferentes formas, Ele se revela das mais diferentes formas. E nós sabemos, quando nós somos chamados para pregar, claro, nós vamos buscar uma palavra de Deus. Mas olha interessante, eu acordei um dia de madrugada, e eu senti o Espírito de Deus falando muito ao meu coração. E eu sentia que Deus estava trazendo uma mensagem. Só que eu não tinha nem convite, nenhuma agenda para pregar. Aí eu fiquei assim, interessante. Eu comecei a entender que Deus estava querendo transmitir algo. Aí eu contei para Daniel. Eu falei, Daniel, interessante, o Espírito de Deus me trouxe uma mensagem. Mas eu não tenho assim, não estou com nada marcado. Aí Daniel falou assim, aguarda, que algum convite você vai receber. Existe um povo, né, que você vai trazer essa mensagem. Aí quando passou alguns dias, o pastor Jonatas mandou uma mensagem, né, se eu poderia substituí-lo. Eu falei, meu Deus, muitas vezes nossa fé é pequena, não é mesmo? Que Deus é esse que prepara a mensagem antes do convite, não é mesmo? E aí Daniel falou assim, que o Espírito de Deus num dia, e Deus trazendo ao meu coração, irmãos, e eu não escrevia, não parava para escrever. E Daniel falou assim um dia, ele acordou de manhã e falou assim, olha, o Espírito falou comigo, diga para ela que escreva a minha mensagem. Aleluia! E eu vim aqui trazer a mensagem da parte de Deus. Eu louvo a Deus por estar aqui. É sempre uma alegria pregar em várias igrejas, claro, mas pregar na nossa igreja é diferente, não é mesmo? Então eu declaro uma noite de grande mover do Senhor neste lugar. Essa música que foi cantada, Santo é o teu nome, tem tudo a ver com essa palavra. Então eu quero, inclusive, depois, no final, eu nem sabia que vocês iam cantar, né? O Senhor que sempre sabe de tudo. E no final da ministração, peço até que os irmãos cantem novamente, fala sobre a santidade do Senhor. E o tema da palavra nesta noite é Vivendo o Novo de Deus. Vivendo o Novo de Deus, aleluia! Nessa noite eu quero trazer para você uma reflexão acerca dessa nova vida que o Espírito Santo nos chama para trilhar, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Ele. Então, vamos ler o tema dessa palavra, o versículo tema que é muito conhecido de nós, que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. 5:17. Eu acho que eu prefiro ler até aqui, porque ainda de óculos eu estou achando a letra assim, um pouco pequena para mim. E diz assim,
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, quem está em Cristo, nós, não é mesmo? Nós entregamos a vida a Jesus, nós estamos em Cristo. Aí o Senhor vai dizer aqui, somos nova criação. É Deus dizendo, olha, você não é mais aquela pessoa, você agora é ser nascido de novo, você foi gerado de novo pelo Espírito. Portanto, agora o velho se passou, a velha nova forma de pensar, os velhos valores, as velhas escolhas. Agora eu te chamo para viver o meu novo, viver o novo de Deus, entrar nesse tudo que se fez novo. Isso diz respeito a um novo estilo de vida. Amém? Então, a Bíblia agora, o Senhor faz esse convite, né? Ele está dizendo aqui nesta palavra, existe uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, de agir, novos valores, né? Uma forma ajustada à palavra de Deus, que é o manual da vida cristã. Sabe, irmãos, quando nós entregamos a vida a Jesus, nós ouvimos muito uma palavra, né? Nós ouvimos dizer que agora nós nos convertemos. E o que significa conversão? Conversão significa uma alteração de rota, uma alteração de direção. Significa dizer que você estava andando numa direção de vida, agora Jesus, o Evangelho chegou na sua vida, você entregou a vida a Jesus, e agora você se converteu, você convergiu para uma nova direção. Amém? Então, agora o Senhor, Ele nos chama exatamente para viver essa palavra, essa direção, essa nova direção, né? Onde vai haver novas escolhas na nossa vida, novos valores, uma nova visão de mundo. E aí isso está escrito também, eu queria que vocês abrissem em Hebreus 10, 20, aleluia, que vai falar também dessa nova forma de viver. Hebreus 10, 20, aleluia. Hebreus 10, 20, né? Olha o que o Senhor vai dizer aqui. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, ou seja, o corpo, a morte de Jesus, a cruz, ela nos abriu um novo e vivo caminho. Ela nos chama para trilhar agora um novo e vivo caminho. E o que é um novo caminho? Sabe? Vou dar um exemplo aqui simples. Provavelmente, ou você tem essa experiência, você vai para uma escola, você vai para a sua faculdade, para o seu trabalho, todo dia sempre pelo mesmo caminho. Não é mesmo? Um caminho decorado, que você sabe tudo que tem. Né? Às vezes você encontra as mesmas pessoas, as mesmas lojas, os mesmos lugares. Aí vem uma pessoa no belo dia e diz para você, olha, agora eu quero te mostrar um novo caminho, que é melhor do que esse. E é exatamente o que a palavra nos diz. É o Senhor dizendo, olha, antes de você me conhecer, você trilhava seu próprio caminho. Agora eu tenho um novo e vivo caminho para você. Aleluia! Eu tenho um caminho agora diferente daquele que você era acostumado a trilhar, daquele que aos seus olhos parecia o melhor. Vamos abrir Romanos 6,4, os irmãos já estão abrindo ali. Romanos 6,4 vai nos também confirmar essa verdade, que diz assim, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Outra tradução, também nós vivamos em novidade de vida. Oh, aleluia! O Senhor nos chama agora para vivermos em novidade de vida, irmãos. E o que é novidade? Novidade é aquilo que era desconhecido para nós e agora nos foi revelado. Aleluia! Significa dizer, quando a pessoa chama você e diz assim, eu tenho uma novidade para te contar. Ou seja, significa que aquela pessoa provavelmente vai te contar uma coisa que você não sabe. Senão, não seria novidade, não é mesmo? Pois é. Jesus diz assim, que a morte dele nos proporcionou, abriu esse novo caminho e nos chama para viver essa novidade de vida.
Aleluia. Uma novidade agora que nos é revelada pela palavra de Deus. Então, agora eu gostaria de ilustrar para vocês, por exemplo, para que vocês entendam a diferença de uma velha forma de pensar, comparada agora com a nova forma de pensar, baseada na palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Nós ouvimos muito assim, eu vou dar exemplo até pela minha própria experiência. Antes de conhecer Jesus, eu achava assim que você tinha que curtir muito a vida. E que casamento, nossa, quando eu tinha assim, uns 20 anos, eu pensava assim, que casamento tem que ser lá para uns 40. Você tem que aproveitar a vida. Inclusive, quando eu ouvia falar que uma pessoa ia casar muito jovem, eu falava assim, coitada. Então, a gente ouve aí fora que casamento é uma prisão. Isso é a velha forma de pensar. Aí agora você vem para o novo caminho, que ensina que casamento é projeto de Deus para o homem. Que casamento é uma bênção de Deus para o homem. Que o maior projeto é nosso bem maior, é a nossa família. Então nós vemos aí fora por esse mundo inspirado por uma cultura maligna, tenta destruir, desmerecer o casamento. Aí agora o Senhor vem fortalecer, vem valorizar a instituição familiar. Então antes que você talvez pudesse pensar como eu, agora que você vem para o novo caminho, você aprende que casamento é bênção de Deus. Amém? Aí eu vou dar um outro exemplo para você, que aqui só tem pessoas assim adultas, eu creio que eu posso falar isso. Sabe, antigamente se converter, provavelmente você achava que, você ouve muito falar isso, que sexo é resultado do amor. Sexo é celebração do amor. Tanto se a gente se ama, uma relação sexual é uma consequência natural. Não importa se é um namoro, se é um noivado, nossa, a gente se ama, não é mesmo? Aí agora, no novo caminho, você aprende o quê? Que sexo é bênção de Deus, mas que existe um momento apropriado para a celebração do sexo, que é o casamento. Amém? Então, nós entendemos agora, você que é solteiro, que espera no Senhor, entenda que você espera uma pessoa para se relacionar num relacionamento de formato diferente. Lá no mundo é normal os famosos, vamos dizer assim, amassos. Não é mesmo, irmãos? Uns namoros, muitas vezes, que vive já um casamento, sem estar casado. Aí o Senhor fala, não, agora é um momento correto, agora é um namoro em santidade. Agora não é um namoro passando do limite. E vai existir um momento apropriado. Amém? Então, o novo caminho agora nos ensina que existe um momento apropriado para o relacionamento sexual. Eu vou dar um outro exemplo para vocês que é resultado desse. Olha, irmãos, Deus considera, eu quero falar aqui especificamente até para as mulheres, o nosso corpo algo tão precioso, tão importante, que Ele estabeleceu um momento que esse corpo pode ser exibido para uma pessoa, que é o casamento. Significa dizer que nós não podemos estar por aí, exibindo nosso corpo publicamente para as pessoas. Eu vou dar um exemplo mais claro. Você sabe o que esse mundo aí fora ensina? Eu sempre ouvi isso, até de uma vendedora de loja. Você tem que valorizar os seus pontos fortes. Portanto, se você tem seios fartos, vamos dar um exemplo, você tem que usar uma roupa que exalte o seu decote. Porque seus seios estão bonitos. Se você tem pernas torneadas, você tem que usar roupa pequena, talvez, para valorizar suas pernas. Se você tem, vamos dizer, um bumbum grande, você tem que usar uma roupa que valorize o seu quadril. Ou seja, você tem que exibir para as pessoas aquilo que é considerado bonito no seu corpo. E o Senhor, meus irmãos, não nos chama para sermos sensuais, mas sermos santas. Aleluia! Podemos ser mulheres lindas, chiques e santas. Quando o Senhor, Ele estabelece o sexo para o casamento, Ele dizendo isso para nós. Você sabe que a maioria das vezes, as propagandas que tem mulher, ela sempre exalta o corpo da mulher. É como se a mulher se resumisse aquilo. É como se o nosso valor fosse um corpo.
exibido ali não é o corpo de uma mulher, mas a mulher ela tem qualidades intelectuais. A mulher ela tem talentos, ela tem dons, ela tem uma vocação. Isso sim pode ser demonstrado para a sociedade. Sabe, irmãs? Mas o nosso corpo é para a intimidade do nosso marido. Aleluia! E essa é a diferente forma de pensar desse mundo. Às vezes o mundo ensina isso até, por exemplo, para a mulher solteira. Você está solteira? Então, minha filha, para você arranjar um homem, você tem que usar uma roupa que chama atenção. Senão você vai ficar para titia. Não é isso, irmãos, que vai atrair um homem de Deus para você. Isso vai atrair um lobo. Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele vai querer uma mulher também cheia de Deus. Aleluia! Isso é o padrão do mundo destruído no maligno. É a velha forma de pensar. Aí, vocês podem dizer, nossa, a irmã está dizendo que nós temos que andar com uma saia no pé e uma blusa aqui e uma coque no cabelo. Não, nós temos que nos cuidar. Podemos ser lindas e sermos decentes. Sabe, irmãs? Sim, esse é o nosso valor. Nós não somos qualquer coisa, não. Somos ungidas, carregamos a presença de Deus. Somos chamadas para sermos sábias, edificadoras. Jesus valorizou tanto as mulheres, irmãos. As mulheres tinham um papel predominante no ministério de Jesus. Desde o início da Bíblia, Deus destacou a importância da mulher. Nós vamos desde o Antigo Testamento, Deus levantando mulheres importantes. Débora, a juíza, Rainha Esther. Mais recentemente, as mulheres que acompanhavam Jesus, as mulheres hospedavam Jesus, as mulheres financiavam o ministério de Jesus. Ou seja, Jesus demonstrou quanto somos importantes para eles, mas a importância não está na demonstração pública do nosso corpo. E eu queria trazer essa reflexão, porque essa cultura, ela tenta entrar dentro da igreja, não é mesmo? Nós somos aí todo momento bombardeados. É a moda da novela, é a moda da blogueira, é a moda de fulano de tal. Aí eu pergunto para você, quem tem te influenciado? Aleluia, nós temos que sofrer a influência certa, a influência divina, a influência da palavra de Deus, que não pensa como esse mundo pensa. Aleluia! Essa é uma das grandes diferenças para o velho e novo caminho. Aí, às vezes, tem pessoas que pensam assim, mas Deus, Ele quer o meu coração. É fato, mas o nosso exterior, Ele reflete o nosso interior, reflete no nosso exterior. Amém? Reflete essa mudança de vida. Então, quando você olhar para uma roupa, que numa loja, em algum lugar, que você vê, acha até bonita, mas você vê que vai expor para o seu corpo, você olha para aquela roupa e diga assim, roupa, você é muito abaixo do meu padrão. Você está muito abaixo de mim. Eu carrego Deus dentro de mim. Eu carrego a presença dentro de mim. Eu não sou qualquer uma. Eu sou embaixadora de Cristo aqui na terra. Você sabe o que é ser embaixador? O embaixador, ele representa os interesses de uma nação estranha, de sua nação, numa nação estranha. Nós aqui representamos os interesses da nossa pátria, que é celestial neste mundo. Portanto, estamos nele sim, mas não podemos nos amoldar na nossa forma de viver e de pensar a eles. Eles que têm que olhar para a nossa vida e dizer, eu quero ser igual a você, eu quero essa vida sua, eu quero viver essa vida para mim. Aleluia! E é sobre isso que também... Lógico que essa forma de pensar tem muitos temas, eu estou dando apenas alguns exemplos aqui. Mas eu queria mostrar esse ensinamento de 1 Pedro. Olha que a Bíblia é perfeita, né? Ela fala sobre tudo. Ela sempre será atual e eterna e não muda. E olha que 1 Pedro vai dizer aqui, a partir do versículo 14. 1 Pedro 1, a partir do 14, Pedro vai falar exatamente sobre isso, sobre o que eu estou falando. Diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora,
quando viviam na ignorância. Irmãos, que coisa profunda. Ele está nos chamando de filhos obedientes, porque somos filhos da obediência na nova aliança. Não somos mais pecadores miseráveis, somos filhos que obedecem com prazer ao nosso Pai. E ele diz, somos filhos obedientes, ou seja, não se deixa moldar pela forma que você vivia antigamente, pela forma quando você vivia na ignorância, quando você ainda não conhecia Jesus. Não volte à vida de antes. É isso que ele está dizendo aqui, versículo 15. Diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Ou seja, a santidade de Deus deve refletir em todas as áreas da nossa vida, em todo o nosso viver, em tudo que fizermos. Tudo tem que glorificar o Senhor. Tudo tem que glorificar o Senhor. E o que é essa santidade? É exatamente ser santo, é ser separado de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Versículo 16, diz assim, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 17, diz assim, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Ou seja, não viva a sua vida de qualquer jeito, porte-se com temor. Temor não é medo. Deus não é um pai que está numa cadeira com um pau na mão, dizendo, miserável, pecador, você vai queimar no inferno. Não, temor é reverência, é respeito por essa palavra, é reconhecimento por quem Ele é. Aí Ele está dizendo, olhe, na sua jornada terrena, não se porte de qualquer jeito, porte-se com temor, viva com temor, considere os conselhos desta palavra para a sua vida. Aleluia, aí diz no versículo 18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Ou seja, o Senhor diz que o preço foi caro demais. Então, não podemos mais voltar à maneira vazia de viver. Irmão, que coisa profunda. Deus disse que a maneira de viver de antes, de conhecer a Jesus, era uma maneira vazia. Aleluia. E o versículo 19 conclui dizendo assim, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então ele está dizendo, olha, não foi por qualquer coisa que você foi comprado, não foi por prata, não foi por ouro que perece, que um dia não vai mais existir, mas foi pelo sangue de Jesus que você foi resgatado, retirado, arrancado da maneira vazia de viver. Aleluia! Portanto, nossas ações, a nossa vida, ela tem que refletir a realidade da nova criação que somos em Cristo. Amém? Então, vocês percebem aí, irmãos, que nós recebemos a palavra de Deus. Sabe, o relacionamento humano entre pai e filho mostra muito essa intenção de Deus para conosco. Quando você diz para o seu filho, para ele não botar o dedo na tomada, que ele vai tomar choque, por que você faz isso? Porque você ama seu filho. Quando seu filho mente e você repreende, mentira não é bom. Quando seu filho fala um palavrão, um palavrão não é bom, não é certo. Por que você faz isso? Porque você quer diminuir seu filho? Você quer expor seu filho? Não. Você quer condenar seu filho? Não. Você faz isso por amor. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele nos orienta sobre o que fazer e sobre o que deixar de fazer por amor. Aleluia, aleluia. Sabe, porque Ele nos ama e nos quer ver bem-sucedidos na jornada cristã. Ele nos orienta. A palavra de Deus é o conselho de Deus para nós. O amor é a razão, é a causa do conselho de Deus para a nossa vida. Aleluia. O conselho de Deus não tem um objetivo de te condenar, de te diminuir, de te expor, de te botar para baixo. Não.
Ele quer nos levar a uma forma mais elevada de viver, a uma vida mais excelente. Aleluia. Sabe, irmãos, eu bem posso dizer, porque eu posso fazer uma comparação bem clara. A forma antiga de viver com os nossos próprios, antes de conhecer Jesus, pode se considerar verdadeiras migalhas. Você desfrutava de migalhas, mas agora Deus te chama para sentar na mesa do banquete. A mesa do banquete não tem migalhas. Não tem migalhas. É uma nova forma de viver. O mundo, Satanás, ele te oferece migalhas. Ele te diz, por exemplo, está cansado, está estressado? Vai para um happy hour, tomar um copo de cerveja, que você vai relaxar. Não é mesmo? O álcool, momentaneamente, ele tira a nossa razão. Então, momentaneamente, você pode até esquecer do teu problema, mas vai voltar toda a mesma realidade. Aí agora Deus diz, você não precisa de um álcool. Você não precisa do barzinho, você não precisa mais do show. Você não precisa mais dos prazeres dessa farsa que Satanás te oferece. Ele diz agora, vem desfrutar das delícias do banquete. Oh, aleluia! Oh, Deus tem banquete. A vida, o novo de Deus, que é o tema desta palavra, quando você se assenta no banquete com o Senhor, que é diariamente, você se expõe a viver o novo de Deus em todas as áreas de sua vida. O novo e vivo caminho é uma nova forma de pensar, é uma nova forma de agir, é uma nova forma de viver. Por que vivo o caminho? Porque o caminho que a gente trilhava antes era um caminho de morte. É um caminho que nos levava para o abismo. Seja espiritual, seja sentimental, seja material, seja emocional. Porque o diabo, ele vem para acabar com a pessoa. Ele não brinca de destruir. Ele vem como destruidor mesmo. Mas ele diz, eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Abundância em todas as áreas da nossa vida. Só Deus pode fazer isso, sabe, irmãos? Nossa vida fala. Nossa vida é uma mensagem. Nosso estilo de viver comunica algo para o mundo aí fora. Nossa vida faz o que a missão dessa igreja diz. Revela Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, sois carta viva de Cristo. Ou seja, nós somos o outdoor de Jesus na terra. Quer ver Jesus? Olha para a minha vida, olha para a sua vida. Você entende que tem pessoas que nunca vão ouvir o evangelho, só vai ouvir a sua vida, e por causa da sua vida ela vai se converter. Eu conheço pessoas assim. Por causa da sua forma de viver, ela vai dizer, eu quero esse Deus, eu quero essa pessoa. Por que ela vive assim? Porque ela não é como a maioria? Porque ela não anda como a maioria? Porque ela não fala como a maioria? Nós não somos maioria, mas o maior está dentro de nós. Sabe, naquela palavra que é tão conhecida, que muitas vezes foi pregada aqui, que é linda, ilustra bem claro o centro dessa palavra, que diz assim, quando a mulher adúltera foi pegada em adultério diante de Jesus, Jesus falou assim, e aí os fariseus, os mestres falaram, olha Jesus, a lei diz que ela tem que ser apedrejada, vamos apedrejar ela até a morte, essa, vamos dizer, descarada. Aí Jesus, epa, cadê aqueles teus condenadores, mulher, que te condenaram? Porque que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo sumiu, porque as pessoas tinham falhas. Aí Jesus falou assim para a mulher, também eu não te condeno. Ele não veio para condenar, mas no final, ele trouxe o despertamento para aquela mulher. Ele diz, agora vá e não peques mais. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Vem viver um novo caminho. Vem trilhar a nova vida que eu tenho para você. Vem viver em novidade de vida. Eu tenho um caminho melhor. Eu tenho um caminho mais excelente. Eu não te condeno. Jesus, irmãos, quando traz a palavra, ele não veio para dizer, ele não vai dizer, miserável, descarada, você estava dormindo com o marido de outro, safada, cachaceiro, fornicador. Não. Ele não vem para expor o homem, para diminuir, nem para pisar o homem. Mas ele vem, levanta que eu tenho uma nova forma de viver.
Levanta, 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 que o caminho agora é diferente. As coisas velhas passaram, agora você está em Cristo. Agora tem um padrão divino para você, que não é peso não é sacrifício não, que Jesus não tem peso nem sacrifício, mas Ele tem uma forma leve. Ele diz que o jugo dele é suave, o fardo é leve. E o apóstolo Paulo, ele vai nos alertar que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Ou seja, há uma luta entre a carne, a nossa carne que é falha, e o Espírito. No Espírito é que recebemos o novo nascimento. Então por isso que temos que nos encher das coisas de Deus, para a carne cada vez ser subjugada. É assim que você consegue viver esse novo vivo caminho. Às vezes você pensa, eu quero isso para mim, como eu faço? Através de um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Você tem que se encher das coisas espirituais. O culto acabou, mas o Espírito de Deus, ele vai com você. Ele não diz assim, olha, vem trilhar o novo caminho e se vire. Não, ele diz assim, eu não vos deixarei sozinho, mas enviarei o Espírito Santo. E ele cumpriu essa promessa, o Espírito está dentro de nós. Então a partir de agora, você tem que buscar as coisas de Deus, porque assim cada vez mais você vai desejar viver esse novo caminho. Você vai se fortalecer para dizer não às coisas lá de fora. Porque sabe, irmãos, não somos desse mundo, mas estamos inseridos neles. E o pecado, ele foi vencido na cruz, mas o pecado, ele nos rodeia. A tentação, ela nos rodeia. Em todos os lugares você vai encontrar coisas, conversas que não tem nada a ver com a palavra, e você está ali. E como é que você não vai se amoldar à forma desse mundo? Se aprofundando nas coisas espirituais. Gaste tempo com Deus, leitura da palavra, vida de oração, jejum. Ouça pregações que te alimente, congregue. Tudo isso é um conjunto que cada dia vai mais alimentar o seu espírito e vai te fazer vencer dia após dia nessa caminhada. Nós podemos errar sim, somos falhos, somos limitados, mas quanto mais você buscar as coisas de Deus, os acertos vão ser muito maiores que os erros. Aleluia, porque Ele faz assim, Ele conhece a nossa estrutura. Ele jamais nos chamaria para um estilo de vida impossível de viver. Se Ele nos chamou, é porque nós contamos com a ajuda do Espírito de Deus. Contamos com a unção que está dentro de nós. A unção que nos capacita a ser e fazer tudo que Deus tem para nós. A unção que nos capacita a viver a vida de Deus. Viver em novidade de vida. Aleluia. E eu queria encerrar com esse versículo, está em 1 João 5,19, né? O número eu creio que é esse. João 5,19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O que a palavra diz aqui? A palavra nos traz uma certeza. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós pertencemos a Ele. Que o mundo lá fora está sob o poder do maligno. É Deus dizendo, agora você é meu. Eu te comprei. A palavra vai dizer assim que não somos de nós mesmos, porque temos um dono. Que coisa linda. Temos um dono que nos comprou por preço de sangue. E Ele diz agora, somos dele. Somos dele. Agora o mundo aí, nada tem a ver comigo mais. Essa forma de viver, nada tem. O próprio Deus afirma. Esse mundo está totalmente influenciado pelo maligno. No cinema, na moda, em todos os setores. Há uma influência maligna. Uma forma de pensar contrária à palavra de Deus. Uma cultura que o diabo tenta impor. Um estilo de vida dizendo que é assim mesmo. É normal. Todo mundo faz. Não, nós não somos todo mundo. Nós somos o povo santificado. O povo resgatado. O povo recolocado numa nova posição. Posição de filho, de justiça de Deus na terra. O
povo que tem escrito o seu nome no livro da vida. Esse povo, o povo que vai morar no céu. O povo mais feliz da terra. É o povo de Deus.